E aí, gente, a Renaissance aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre. Vou fazer um book review, né? Que a gente revisa livros. Normalmente de inteligência artificial, mas hoje vai ser sobre filosofia clássica, que é o livro de Platão chamado Meno. E que é um livro pequeno, mas fala sobre principalmente virtudes, né? O que é virtude e como alguém pode aprender elas, né? Minha conclusão de Sócrates, Meno e outro. Também tem outro personagem. É que a virtude ela não pode ser ensinada, apenas vivida, né, na prática. Então, no começo, antes dessa parte aqui, essa parte mais pro final, mas no começo, eles tentam falar sobre o que é virtude no geral. Por exemplo, vou tirar essa parte aqui. Não sua definição de virtude, por exemplo, uma pessoa honesta que trabalha honestamente é uma pessoa virtuosa, por exemplo. Uma pessoa que faz coisas boas, que tem resultados bons, é uma pessoa virtuosa. Outra coisa que ele fala sobre a teoria da recolecção, alguma coisa assim, que diz que o aprendizado das pessoas, elas não se dá, ela se dá também por coisas que elas já vêm imbuídas nelas, na natureza delas. É uma visão meio de que de Piaget, relacionada à psicologia de desenvolvimento da pessoa. Embora ele dá uma razão mais das vidas passadas da pessoa também, ela consegue lembrar coisas, enfim. Eu não acredito nisso, mas ele também disse que é relacionado a isso. São coisas que já vem em nós, de aprendizado. Como, por exemplo, ele dá um exemplo de... Ele pega um dos servos de Menon, na casa deles, né? Que nasceu na casa dele. Nunca tinha estudado geometria. Aí o Sócrates vai lá e desenha lá um quadrado. Aí ele pergunta se o moleque manja, se ele sabe o que é um quadrado. De uma das partes, tipo, tava dividido em quatro. Uma das partes ele divide em quatro de novo. Aí depois ele fala, ó, se a gente pegar. Se eu fazer essa divisão de quatro partes, nesses quatro quadrados, quanto que eu vou ter, né? Que no caso seria 16, né? Caso 4 vezes 4, né? Que seria a soma de todos os quadradinhos que ele criou naquele quadrado original, né? Então, e aí o moleque consegue responder, no geral, todas as perguntas corretamente. E aí Sócrates pergunta a Menon, tipo, esse cara nunca aprendeu geometria, mas algumas coisas do básico de geometria meio que ele já entende, porque tá na natureza do ser humano, que vai vivendo ao longo do tempo, ele já tem uma noção básica de como as coisas funcionam. No caso, esse exemplo simples de geometria relacionada a um quadrado, né? E tem uma parte que ele chega a falar dos sofistas, né? O que é o sofista? Tem um livro de Platão que é só sobre isso. De Protágoras também. De Platão sobre Protágoras que a gente vai falar em outro vídeo. Mas aqui vai dizendo aqui, ou está claro, de acordo com o nosso princípio recente, que é para aqueles que prometem ser mestres da virtude, então conseguem ensinar virtude e se declaram disponíveis a qualquer grego que quer aprender e fixam uma taxa e a recolhem. O que ele está falando aqui? Tem pessoas que tentam ensinar uma coisa que Sócrates e Menon estavam dizendo que não era possível de se ensinar. Eles diziam que virtude não pode ser ensinada, porque é uma coisa que as pessoas têm por si só, mas às vezes eles dão um exemplo, por exemplo, você tem um pai virtuoso e tem um filho que não é virtuoso. O filho que não seguiu os passos do pai, por mais que ele tenha, o pai tenha ensinado o filho. Então, a virtude em si, ela não pode ser ensinada porque tem pessoas que, por mais que você ensine, ela não vai viver de uma forma virtuosa. De repente, vai viver a vida bebendo, ficando bêbada, sei lá, fumando, fazendo coisas erradas. Que todo mundo sabe que é errado, né? Roubando, algo do tipo. E a questão é que ele disse que virtude não pode ser ensinada, mas tinha pessoas como Protágoras, por exemplo, que diziam poder ensinar virtude. Tipo, como alguém pode ser virtuoso, né? Uma pessoa correta, justa.
em todas as suas práticas, né? Que cobravam taxas pra isso. Só que no fim, o Sócrates vai dizer que o que eles ensinavam fazia as pessoas ainda mais medíocres e menos virtuosas. Ou seja, ele ensinava, mas no fim estava piorando as funções éticas das pessoas, no sentido de que ele estava tentando ensinar uma coisa que, na opinião de Sócrates e Menon, não poderia ser ensinada. E estava cobrando por isso. Aí ele vai chegar a dizer: E quem você diz que eles são, Sócrates? Você sabe muito bem que esses são os homens que as pessoas chamam de sofistas. Aqui é o Anátomo, alguma coisa assim, o nome dele. Ele perguntou: Quem você disse que eles são, Sócrates? São os homens que chamam de nós chamamos de sofistas, né? Aí ele vai dizer: Por Heracles. Calma, Sócrates. Heracles é um deus da mitologia grega. Que ninguém da minha casa ou amigos sejam atenienses ou estrangeiros, sejam tomados por esse tipo de loucura que os enviaria para serem arruinados por essas pessoas, uma vez que são obviamente a ruína e a corrupção daqueles com que se associam. Ou seja, essa visão totalmente que esses ensinadores, esses coaches daquela época, o que o sofista hoje em dia é o coach? Ele quer te ensinar a ser uma pessoa que de repente vai ganhar dinheiro, que vai ter uma vida diferente, tem aqueles coach de comportamento. E você vê aqueles vídeos em que as pessoas ensinam os outros a serem homens, a serem mulheres, não só honestas e justas, mas pessoas que conseguem ter uma vida melhor, que dizem mudar a vida das pessoas. Mas no fim, Sócrates diria para essas pessoas de hoje, esses coaches de hoje em dia, esses coaches da internet que vendem virtudes por dinheiro, algo que não pode ser conseguido por dinheiro. E no fim, corrompem mais ainda aqueles que compram esses cursos. Enfim, é uma visão de hoje em dia de Menon. Então, os sofistas daquela época, eles não estão ensinando matemática, não estão ensinando filosofia, retórica, eles estão ensinando virtudes, como ser uma pessoa virtuosa e cobrando dinheiro pra isso, sendo que, de repente, eles mesmos não eram virtuosos. Porque o que que é uma pessoa virtuosa? Depende. Pra alguém da esquerda é uma coisa, pra alguém da direita é outra coisa. Pra alguém que não é nenhum dos dois é outra coisa. Então, uma pessoa ética depende muito da pessoa, da cultura dela. De repente, uma coisa que você acha ética, eu não acho. Eu tenho uma visão bem cristã de mundo, por exemplo. Então tem coisas que eu não acho corretas. Então, que eu tenho uma visão de cristã, assim, da ética, né? Então, sobre Protágoras, né, que era um sofista. Protágoras, por outro lado, evita a detecção por toda a Grécia, como ele corrompe seus associados e os manda embora pior do que quando os recebeu. E isso durante 40 anos da sua vida. Na época ele já tinha morrido, parece. E antes desse texto, literalmente antes desse texto, ele fala sobre um exemplo, né? Imagina que um cara vende sapato. Você quebra seu sapato, você fala, ó, no caso das sandálias, no caso deles, né? Aí você vai lá, ó, arruma minha sandália, meu sapato aqui tá quebrado. Cola, sei lá. Aí você volta pra pegar o sapato e tá pior do que antes. Você nunca ia mais nesse sapateiro, né? Essa pessoa que conserta sandálias e tal. Você pega outro exemplo que o livro não fala, né? Você pega uma roupa, você manda pra ser lavada, de repente um terno, e aí volta todo comido, enfim. Tem um episódio da Visão de Raven que acontece isso, por exemplo. Que o cara põe a roupa na lavanderia e volta pior que antes. Você nunca mais vai lá, né? E é isso que caras como Protágoras faziam, segundo Sócrates, né? Embora a gente vai ver uma defesa dele posteriormente. Que esses sofistas, eles cobravam por coisas que eles não podiam ensinar, faziam as pessoas piores. Semelhante aos fariseus, no contexto bíblico, por exemplo. Que queriam ensinar as pessoas a é, seguir o caminho de Deus, mas no fim faziam elas ficar mais longe. E o amigo de Sócrates ele vai continuar, né? Estão longe de ser loucos, Sócrates. Muito mais são os jovens. Eles dão dinheiro. Aí pra quem compra curso de coach.
Ainda mais aqueles que os que confiam esses jovens a eles, né? Seus parentes, né? De repente o pai paga pro filho estudar com virtudes com alguém. As cidades que permitem que entrem e não os afastem. Quer que seja um estrangeiro que tente fazer algo assim, ou um cidadão. Então, eu creio que a opinião deles é que pessoas que são sofistas, que vendem cursos por dinheiro de coisas inúteis, inúteis no sentido de que não vão fazer as pessoas melhores. Mas de repente a pessoa quer, de repente a pessoa acha que essa pessoa vai ensinar algo ou não, mas do ponto de vista de alguém de fora, tudo que ela tá aprendendo é lixo, né? Não é virtude de verdade. Porque virtude não pode ser ensinada, a visão de Sócrates, né? Então aí tá Protágoras, né? Uma imagem dele. Cara, um coach de 2 mil anos atrás. Vai ter uma parte do livro que eles vão citar algumas pessoas que eles consideravam virtuosas, como Temístocles, que parecia um político, que era pai de Cleofantos. Eles vão dizer que Temístocles era uma pessoa virtuosa, considerada uma pessoa justa, mas os filhos dele não. Então falavam, pô, se virtude pode ser ensinada, porque o filho de um pai virtuoso não é correto. Porque, por exemplo, que Enoque, na Gênesis, era uma pessoa correta e o filho dele não foi. Esqueci especificamente quem é, mas eu tenho certeza que não foi, que é o. Acho que é o meu. Não, Metusalém, se não me engano. Então, dessa questão, né? E outros exemplos que ele cita, o Temístocles, Aristides e Péricles, pessoas virtuosas, mas que talvez não podiam passar sua virtude corretamente pros outros. Aí Sócrates vai falar, o que então? Esses sofistas que são as únicas pessoas a se declararem capazes? Você acha que eles são mestres da virtude? E os coaches da atualidade fazem exatamente isso. Esses sofistas, eles se declaram capazes de ensinar virtude, mas mesmo eles não são mestres da virtude. Essa é a questão do sofista. Ele se diz uma pessoa sábia, mas ele mesmo tem sabedoria, que ele a vende, como se pudesse ser vendida, né? Ele vai terminar dizendo que, com base nesse raciocínio, então, Menon, parece-nos que a virtude está presente naqueles que a possuem por parte do divino, no contexto deles, com os deuses aí da Grécia. Teremos claro conhecimento dela quando, antes de perguntarmos de que maneira a virtude vem a ser um homem, primeiro tentamos descobrir o que é a virtude em si mesma, né? Isso daqui está relacionado a antes, por exemplo, que eles vão citar aqui em Esparta, quando quando eles viam que alguém era uma pessoa justa, honesta e tudo, pessoa virtuosa, eles falavam que a pessoa era vinda do divino. Ele fala mais ou menos assim. E que tal os deuses dariam virtude. Tipo, se alguém é virtuoso, ela tem uma virtude que vem de deuses aí, no caso. No contexto protestante, tem uma parte que, por exemplo, aqui em 2 Pedro, que ele fala que os crentes são participantes da natureza divina. No sentido de que eles cada vez mais estão igual a Cristo, no caso. E eu acho que o único exemplo de uma pessoa que realmente era virtuosa, sem errar, né, foi Cristo. Porque é a única pessoa que foi realmente boa, que não teve nunca cometeu nenhum pecado e tal. Então eu creio que a única forma de você ser uma pessoa virtuosa é seguir o exemplo dos outros. No meu caso, o de Cristo. Talvez uma pessoa que não seja cristã siga os exemplos dos filósofos, ou, ou dos pais, ou de pessoas que eles admiram, né? Mas no fim, a virtude não pode ser ensinada. A virtude, ela, você, você pode meio que copiar, na minha opinião agora, uma pessoa virtuosa, ela pode ser virtuosa se ela imitar pessoas que sejam virtuosas, né? Em honestidade nas finanças, honestidade com relação às palavras que você fala às pessoas, enfim, não ser mentiroso, mentirosa. Todos os tipos de coisas com bondade, sinceridade, são virtudes que nenhum homem pode cumprir 100%. Só Cristo, no caso, conseguiu, né?
não pecar, né? Ser uma pessoa virtuosa por toda a vida, sem nenhum erro. Por isso, por mais que virtude não pode fazer um curso de virtude, tem princípios de virtude que você pode aprender e utilizar na prática. Então, no contexto teológico, tem aquela passagem, Sermão da Montanha, que diz que a pessoa que, que constrói uma casa sobre areia, uma hora vai cair, vai chover e tal. A pessoa que constrói a casa sobre um fundamento, uma pedra, né? Sobre um fundamento, com certeza não vai cair, porque vai vir a chuva, a tempestade e não vai cair. Então, se uma pessoa não cumpre as ações de uma pessoa virtuosa, então essa pessoa não tem como ser virtuosa. É uma questão de... Virtude é uma questão de ações. Você ser uma pessoa bondosa, honesta, sincera, ações. Você tem que fazer essas ações continuamente, até que elas virem parte do seu caráter. Isso que a forma como você vive, né? Então, eu creio que Menon é meio que como se fosse um adendo ao livro do Sofista, de Platão, que fala com muito mais detalhes sobre isso. Tem essa teoria da recoleção, que Sócrates fala, que a gente, de uma forma moderna, a gente veria como a teoria de Piaget sobre o desenvolvimento do ser humano quando criança. Que eu creio que a teoria do Piaget tem vários furos, né? Assim como a de Vygotsky, né? Que diz que focava mais na parte do social, né? Que o ser humano ele não só nasce com propriedades que fazem ele ser virtuoso, aprende, virtuoso não, aprender, né? Mas também tem aquela zona de aprendizado. O professor tal ensinando que também é extremamente importante para que a pessoa aprenda. No caso, os dois são importantes. Tanto o que a gente nasce com, natureza, né? Quanto nosso ambiente. Ambos são importantes para o aprendizado, né? Então, a melhor maneira de ver essa teoria de Sócrates é mais da visão do que a gente nasce com propriedades relacionadas à virtude. A pessoa nasce sabendo que bater no outro é errado, que você ofender o outro é errado. Não precisa ensinar. A criança meio que já começa a entender, por mais que ela faça coisas erradas. Ela meio que entende que, tipo, se alguém bater nela, tem alguma coisa errada nisso, né? Então, alguém bater esse motivo, por exemplo. Então, Menon é um livro extremamente importante para hoje em dia. E pode talvez ser uma forma socrática, né? De destruir os coaches da atualidade que pregam ser sábios, mas são loucos. E mais louco ainda é aqueles que pagam para aprenderem com loucos, né? Enfim, era esse até o próximo vídeo.